E aí, pessoal, tudo bem? Então, na última aula nós vimos as contribuições de Mendel para a genética. E agora a gente vai falar sobre algumas conclusões que ele tirou sobre os estudos que ele fez, né? Sobre as ervilhas de cheiro, que se leva hoje, até hoje, para a base de toda a genética que nós estudamos. Vamos começar? Então, quando Mendel começou seus estudos, né, sobre as ervilhas de cheiro, ele descobriu que quando ele cruzava uma semente de cor verde com uma semente de cor amarela dessas ervilhas, e todos os descendentes saíam amarelos, ele determinou que existiam alelos que determinavam as cores dessa semente. O alelo dominante seria a semente de cor amarela, porque ele dominou sobre a cor verde, né? Ele se sobrepôs sobre a cor verde. Então, o alelo recessivo seria a semente de cor verde. Então, a gente já começa a ter as primeiras conclusões de Mendel. Alelos que definiam características e uma delas era a cor da semente. Dominante é aquele que se sobrepõe sobre a cor, e o recessivo é aquele que fica escondido, que tem aquela característica escondida, que seria a semente de cor verde. O alelo dominante recebeu a classificação ou a denominação de azão. Então, toda vez que aparecesse esse azão nos alelos, quer dizer que ele era dominante. Para o alelo recessivo, ele determinou o azinho. Se aparecesse o azinho, aí seria um alelo recessivo, porque ele determina por letras, vamos falar assim, porque não é somente cor, né? Ele pode classificar outras características da planta ou de qualquer coisa que se esteja estudando, de acordo com esse alelo, se ele é maiúsculo ou se ele é minúsculo, para determinar se ele é dominante ou se ele é recessivo. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Outra coisa que ele conseguiu concluir é que organismos que têm um par de alelos iguais ou organismos que têm um par de alelos diferentes, eles determinam a mesma variação da característica. O que isso quer dizer? Ele determinou que nós temos o alelo homozigoto quando a gente tem essa situação aqui. Quando a gente tem alelos que são um par de alelos iguais, que é o azão-azão ou azinho-azinho. É como se você estivesse cruzando duas plantas e as duas plantas juntassem um alelo de cada uma, né? O heterozigoto é quando ele tem um par de alelos que são diferentes. Quer dizer que você tem o azão e o azinho. Então isso é diferente, não é pela letrinha que você olha, é pelo tamanho dessa letra. Ele vai ser homozigoto se ele for azão-azão ou azinho-azinho, e ele vai ser heterozigoto se ele for azão-azinho. E a gente tem duas situações agora para reconhecer. Os homozigotos recessivos, que para nós o recessivo para a cor da semente da ervilha de cheiro seria a semente de cor verde, e o homozigoto dominante seria a semente de cor amarela. Então, quando ele cruzou duas plantas puras, vamos supor, da semente de cor verde, para ser pura, ela tem que ser homozigota, né? Então tem que ser azinho, 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 azinho. Quando você cruza essa planta pura azinho, azinho, no cruzamento você vai ter um descendente azinho, azinho. Porque você vai trocando esses alelos, mas como o alelo é o mesmo, você forma o mesmo descendente. No caso do homozigoto dominante, é a mesma coisa. Você tem duas sementes de cor amarela, que são homozigotos dominantes, que são azão-azão. Quando elas se cruzam e começam a trocar esses alelos, elas formam descendentes azão-azão. Então, você continua tendo aquela planta pura que você tinha antes, ou pelo menos a característica daquela planta pura que você tinha antes. Isso aqui é o que ele chamou de cruzamento 1. Então, ele pegou uma semente de cor amarela dominante e verificou que quando ele cruzou com uma semente de cor verde recessiva, azão, azão, azinho, azinho, ele obteve todos os descendentes heterozigotos dominantes,
que é a característica que a gente vai verificar agora. Então, recapitulando aqui, ele pegou uma semente de cor verde, homozigota recessiva, quer dizer que era azinho, e cruzou com uma semente de cor amarela, homozigota dominante, azão. E ele percebeu que desse cruzamento saiu todos os descendentes azão-azinho, que foi o que ele chamou de geração híbrida, porque eles tinham alelos diferentes, heterozigotos. Dessa geração, ele pegou a semente de cor amarela azão-azinho e cruzou com a outra semente de cor amarela azão-azinho, essa geração híbrida de alelos diferentes. Quando ele fez esse cruzamento, o que ele descobriu? No cruzamento 2, que é os descendentes desse azão-azinho, ele obteve um descendente azão de cor amarela, 2 descendentes azão-azinho de cor amarela, porque o azão representa a cor amarela, que é dominante, por isso saiu amarelo, mesmo sendo heterozigoto. E ele conseguiu um descendente de cor verde por causa dos recessivos. Então, desse cruzamento de uma geração híbrida, ele obteve um alelo dominante, homozigoto dominante, um homozigoto recessivo, que é o azinho, e aí os heterozigotos, que é o azão-azinho. Então, desse cruzamento de geração híbrida com alelos diferentes, você tem descendentes com alelos diferentes. E aí já, por mais que o amarelo domine, sendo você tendo um alelo recessivo, quando esses alelos recessivos se encontram, aí você obtém uma semente ou um descendente de cor verde, um homozigoto recessivo. Para ficar mais claro como que a gente se obtém esses alelos homozigotos ou heterozigotos, eu vou fazer um cruzamento junto com vocês. Então aqui eu tenho aquela geração híbrida, né, o azão-azinho. E aí como que eu faço esse cruzamento? Então você vai como se fosse uma multiplicação, tá? Então você tem o azão com azão. Então você obtém esse descendente aqui. E aí você tem o azão com o azinho. Azão-azinho. Aí, de novo aqui, ó, sempre nessa sequência. Aí o azinho vai juntar com o azão, que você vai formar azão-azinho. O azão sempre vem na frente porque ele é dominante. E aí você vai ter azinho-azinho. Então, desse cruzamento de uma geração híbrida, eu obtive 3 descendentes de uma mesma cor, porque azão é dominante, por mais que ele seja heterozigoto, no caso do azão-azinho, eu ainda tenho sementes de cor amarela. A letra tá linda, né, gente? E aí você vai obter um descendente de cor verde. Então, toda vez que a gente precisar fazer um cruzamento, que a gente vai trabalhar isso nos exercícios mais tarde, vocês vão verificar que é como se você estivesse juntando essas letrinhas, uma de cada vez. Azão, 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 azinho. Azinho, azão, azinho, azinho. E assim a gente vai descobrindo os descendentes. Tudo bem, pessoal? A atividade de vocês é online. Eu vou mandar lá no Forms para vocês fazerem. Né? São cruzamentos tranquilos, fáceis aí sobre esses alelos homozigotos e heterozigotos. E qualquer dúvida, vocês me procurem aí durante a semana. Belezinha? Até a próxima aula.